Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero dizer que é uma honra, uma satisfação ter você aí para, em mais este momento, dedicarmos ao estudo da Palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar e que nós possamos nos deleitar neste momento precioso que dedicamos para isso. Este é o encontro de número 48. Portanto, já estudamos 47 temas dentro da série O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Portanto, aproveito para pedir a você, se você não assistiu nenhum dos nossos vídeos anteriores, ou se assistiu ao menos um ou outro dos vídeos, que você assista todos na oportunidade. Porque cada encontro que nós fazemos, nós damos uma sequência, nós desenvolvemos aquilo que foi falado no encontro anterior. De maneira que você realmente só vai entender bem aquilo que vamos tratar a partir de hoje, se você estiver inteirado daquilo que já falamos. Como nós estamos conduzindo esse tema tão importante a se considerar, o conflito cósmico entre o bem e o mal. Então, para que você realmente tenha uma verdadeira noção a respeito, a minha recomendação é que você assista os demais vídeos aí, evidentemente na oportunidade, depois de assistir esse vídeo que agora estamos começando. Eu estou com a Bíblia aqui em mãos e, sendo que a Bíblia é o meio pelo qual nós extraímos todos os temas, todas as mensagens e a base dos encontros é o que está na palavra de Deus, então eu recomendo que você também, se for possível, que assista esse nosso estudo tendo uma Bíblia em tuas mãos e abrindo os textos e considerando os textos que nós vamos apresentar aqui, para que realmente você se firme mais naquilo que estamos a falar, para que você comprove aquilo que estamos a dizer e que você possa amar mais a palavra de Deus. Porque é isso que acontece. Cada vez que nós lemos na palavra de Deus diretamente, esse contato com a palavra de Deus nos atrai mais e mais para o nosso Senhor, para o autor das Escrituras. E a minha recomendação, então, é também nesse sentido, que você possa ler conosco, além de depois ver os demais vídeos que já gravamos sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. Sendo que nós damos sequência, sendo que nós desenvolvemos, ampliamos aquilo que já foi falado nos encontros anteriores, nós então vamos dar uma recapitulação para que você realmente possa nos acompanhar de uma forma mais sólida no assunto de hoje, e daí nós vamos adentrar no assunto que temos preparado para hoje. O tema para hoje é do sinal de Deus para o mundo ao sinal da besta. Então, por que nós escolhemos este tema, do sinal de Deus para o mundo ao sinal da besta? Porque nós temos falado que o âmago da mensagem do livro do Apocalipse é o assunto do sinal de Deus, o selo de Deus e o sinal da besta. E você encontra o selo de Deus descrito lá em Apocalipse capítulo 7. E o assunto do sinal da besta você encontra em Apocalipse capítulo 13. E o interessante é que lá em Apocalipse 13, no versículo 8, fala que toda a terra vai adorar a besta. Então, nós estamos diante de uma situação agora, para o tempo do fim, de se fazer cumprir estas palavras proféticas, de toda a terra se unir, se globalizando para homenagear, para honrar e para adorar a besta. Na verdade, o termo adorar ali, em Apocalipse 13, verso 8, como em outras passagens, a referência da adoração na Bíblia diz respeito, sim, à obediência. E não é apenas adorar no sentido de se prostrar de joelho e venerar como uma divindade especial. Trata-se de se submeter àquela autoridade, se posicionar em submissão àquela autoridade. Então, é nesse sentido que diz respeito à adoração do Apocalipse 13, verso 8, de toda a terra se submeter adorando aquela autoridade. E como que isso vai acontecer? Apocalipse 13, verso 16 e 17, fala que isso vai acontecer com base na aceitação de todos os povos
ao sinal da besta. Então, o sinal da besta é o emblema, é o ponto que vai fazer com que todos se identifiquem ao redor do mundo, né? Que vai fazer com que a besta seja homenageada, seja reconhecida e seja finalmente adorada nesse sentido. E aí nós temos uma situação a nível mundial. Tanto o selo de Deus como o sinal da besta são situações a nível mundial. Quanto a este fato também, você encontra em Apocalipse 7, verso 1 a 3. Os 4 cantos da terra são considerados ali para que aqueles que são de Deus no tempo do fim sejam selados com o selo de Deus. Aí está o grande ponto de litígio, o grande ponto da controvérsia entre o bem e o mal para o tempo do fim. Temos explicado que Satanás está solidificando cada vez mais o seu exército com base neste sinal, para identificar o seu exército com base nesse sinal, que é o emblema da besta, que é o emblema da sua autoridade, e Deus também está solidificando, está fazendo destacar o seu exército por outro lado, que tem o selo de Deus, e esses 2 selos, esses 2 sinais, são os identificatórios entre esses 2 exércitos. Nós temos explicado então que o selo de Deus, embora você não encontre descrito no Apocalipse, mas você encontra ele descrito em outros livros da Bíblia. Então o Apocalipse, ali os emblemas apontados nesse livro profético, são emblemas, são alegorias, são figuras que você tem as chaves dessas figuras, desses emblemas, em outros livros da Bíblia. Quando não está no próprio livro do Apocalipse, que é o livro simbólico, de linguagem simbólica, você encontra as chaves, as explicações dessas linguagens alegóricas em outros livros da Bíblia. Então, se no Apocalipse você não encontra a descrição de forma direta sobre o selo de Deus, embora ali dá muitas indicações de forma indireta, mas não usando uma linguagem direta sobre o que vem a ser esse selo de Deus, no Velho Testamento você já encontra já a descrição de forma despida, de forma clara e direta sobre esse selo de Deus. E lá em Apocalipse 7 fala que o selo de Deus será colocado na testa, na fronte dos servos de Deus. Então, folheando o Velho Testamento e também no Novo, você vai encontrar sobre este selo que é colocado na fronte, na testa dos servos de Deus. Já temos tratado isso, estamos falando só a nível de recapitulação em respeito a você, quem sabe ainda não assistiu os outros vídeos, para colocar você aqui nos trilhos do assunto que vamos trazer no encontro de hoje. O fato é que em outros livros da Bíblia você encontra que o selo de Deus é justamente o sábado. O sábado que você encontra lá no Decálogo de Êxodo capítulo 20. O assunto do sábado é o 4º mandamento desse Decálogo. E ali Deus diz assim, Êxodo 20, versos 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está para dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso abençoou o dia do sábado e o santificou. Em outras palavras, por que este 4º mandamento, que manda guardar o sábado, é o sinal, é o selo de Deus? Em primeiro lugar, é porque a própria Bíblia diz que é este o sinal e o selo de Deus. Se você abrir lá em Ezequiel capítulo 20, os versos 12 e o verso 20, Êxodo 31, versos 13 ao verso 17, você encontra de forma direta Deus dizendo que o sábado é um sinal entre ele e o seu povo. E você encontra também o assunto da lei de Deus, que o sábado está ali na parte central da lei, né? Que são os 10 mandamentos, e o sábado está ali entre esses 10 mandamentos, dando ênfase aos mandamentos, né? Então, você encontra isso lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4, quando Deus diz para o seu povo que a lei de Deus, os 10 mandamentos, a referência ali é sobre os 10 mandamentos de Deuteronômio 6,
Então, esta lei deve estar gravada na testa, na mente, na fronte, como está lá em Apocalipse capítulo 7, dos versos 1 até os versos 3 ali, fala que o mundo está sendo seguro para que não haja uma contenda a nível mundial agora, no tempo do fim, até que os servos de Deus dos 4 pontos da terra sejam selados com o selo do Deus vivo. Nós não vamos usar o encontro de hoje para detalhar sobre esse assunto, eu só estou recapitulando e repito a minha recomendação. Assista os vídeos anteriores, porque ali nós temos discriminado, explicado detalhadamente cada tema que diz respeito a essas coisas do Apocalipse, a essas orientações do Apocalipse. Então eu só estou dando uma recordação, uma pincelada do que já foi tratado a respeito. Então, veja, a lei de Deus deve estar na testa dos servos de Deus. Apocalipse 7, 1 a 3. E Deuteronômio fala que a lei de Deus deve estar ali na testa, na fronte, né, na parte frontal dos servos de Deus, do povo de Deus, para que realmente eles possam se identificar com Deus. Mas Deus separou o assunto do sábado para que para que as pessoas soubessem que Ele, na verdade, é o Criador. Porque o quarto mandamento, o mandamento que manda guardar o sábado do decálogo ali aponta para o Criador. Então, tendo esta prática de guardar, observar o sábado conforme Deus exigiu no passado, desde o princípio, né? Ele recomendou isso para o seu povo desde o princípio. Ao se fazer isso, nunca os homens da terra iriam se esquecer que ele veio de Deus e deve prestar homenagem, deve prestar culto apenas e somente a este Deus Criador. É esta a mensagem da palavra de Deus para todos os seus filhos. Se todos detivessem este fato na mente, sem se distrair para a esquerda ou para a direita, reconhecendo o seu Criador e mantenedor e redentor, porque Deus é Criador, mantenedor e redentor da raça humana. Então o mundo não teria se corrompido, não teria se mergulhado em pecado, se esse período curto de tempo, um dia da semana, ou seja, um dia a cada 7 dias, ele dedicar uma homenagem especial ao Criador, guardando a sua ordem, se submetendo à sua autoridade, em dedicar aquele tempo de 24 horas, tirando da semana 24 horas, que é o último dia da semana, para, em obediência, adorar a Deus, então não haveria idolatria, não haveria desvios no sentido da adoração. Deus iria abençoar os seres humanos da terra por esta atitude e Deus queria se tornar notório, conhecido perante a raça humana com base no assunto do sábado. É isso que você encontra na Bíblia. E muitos dizem que o sábado foi dado aos judeus e era uma identificação de Deus com o povo de Israel. E os que estão falando isso, as igrejas em geral, que defendem este ponto de vista, eles não têm base alguma na Bíblia para falar tal coisa. Eles não têm como se defender na Bíblia para alegar esta ideia. Porque a Bíblia, em folha alguma, em texto algum, em capítulo algum, defende esse tipo de conceito. Por que não? Porque o assunto do sábado é um assunto para toda a raça humana. Você encontra lá em Gênesis capítulo 2, dos versos 1 ao 3, estou dizendo do livro do Gênesis, muito antes de existir o povo de Israel ali, a nação de Israel do tempo de Moisés. Então, quando Deus criou o mundo, o 7º dia da semana foi criado fazendo parte da criação, porque Deus criou os dias da semana para o homem. E neste propósito de criar os dias da semana para o homem, conforme diz o Decálogo ali, Deus explicando no que consiste, você encontra Deus esclarecendo: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E assim Deus pede para que nem sequer se cogite, nem sequer acaricie na sua mente uma ideia de trazer aquele dia como um dia profano, como um dia secular igual aos outros dias.
Por isso que ali discrimina nesse sentido. Nem tu fará alguma obra, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu servo. Então, ali, todas essas indicações do quarto mandamento, de nome por nome, é uma maneira de Deus dizer, olha, nem sequer cogite um pensamento na sua cabeça de que você pode usar esse dia, o sétimo dia da semana, para os seus próprios interesses, para atender os seus próprios caprichos, porque não lhe pertence. Eu dediquei esse último dia da semana para que você mantivesse uma íntima comunhão comigo. Então Deus separou o sétimo dia para o homem, e ele exige essa comunhão do homem para com ele de todas as gerações e de todos os pontos da terra. E então não era o sábado algo só para os judeus. Mas você pergunta, aonde entrou o judeu então para o assunto do sábado que tanto se defende aí entre as igrejas em geral? Evidentemente, eles não encontram a ideia de que o sábado era dos judeus. O próprio Jesus falou em Marcos capítulo 2, os versos 27 e 28, que o sábado foi feito por causa do homem. E você pergunta, onde foi feito o sábado? Foi feito lá na criação. Foi feito desde o princípio, antes da entrada do pecado, ainda no paraíso, e foi para a felicidade, para a alegria do homem na terra. Por isso que foi dado ali no Jardim do Éden, e dali seria para toda a humanidade. No entanto, o assunto do sábado para com os judeus começou quando Deus prometeu a Abraão que dele faria uma grande nação. Nós também já tratamos sobre isso aí nos encontros passados, explicamos por que Deus chamou Abraão, por que dele Deus prometeu fazer um grande povo na terra, e então a promessa foi passada de Abraão para os seus filhos e netos, e depois de Abraão para Isaac, Jacó, enfim, daí Jacó, que é na verdade Israel, o pai do povo de Israel, né? O povo ali que Moisés liderou no deserto. E Deus então, de uma forma especial, havia prometido para Abraão e por extensão a todo o povo de Israel, para que eles fossem os seus representantes na terra, para que eles levassem a mensagem do sábado para o resto do mundo. Porque eles deveriam levar a mensagem do sábado para todas as nações em derredor. Porque é justamente o que eu havia dito. O assunto do sábado não é um assunto para um povo específico. Não é um cerimonial, não é um ritual que Deus queria que o povo, uma nação que é da linhagem de Abraão, obedecesse naqueles dias e depois seria dispensado essa observância, a guarda do sábado. Não é para um povo. Deus estendeu desde o princípio, conforme eu falei, para o primeiro homem, para o primeiro casal, para que fosse passado para todas as nações. Então, com esse propósito, Deus fez a aliança com Abraão, uma aliança carnal, que exigia até uma circuncisão para identificar esse povo. E assim o povo de Israel foi escolhido como uma nação, um povo exclusivo, para ser usado por Deus para levar a mensagem de Deus para o mundo todo. E dentre todas as verdades de Deus, a respeito do caráter, a respeito da justiça, a respeito do amor de Deus, que o povo de Israel deveria levar para o mundo, nos seus dias, desde o tempo de Abraão, estava a mensagem do sábado, aquilo que é tirado lá da criação. Então, é somente isso que a Bíblia nos diz. Não que o sábado era do povo judeu, mas Deus confiou aos judeus para que levasse o sábado para todos os povos da terra. Hoje as pessoas dizem, bem, o sábado era só para os judeus e Jesus veio aqui na terra e jogou este conceito por terra porque aquilo estava causando separação, aquilo estava causando divisão, era só o povo judeu e os gentios que não guardavam sábado estava separado desse povo por causa da circuncisão e por causa do sábado. Mas agora o povo de Deus não está preso a esses cerimoniais. Isso é o que dizem por aí, né? A maioria dos religiosos, a maioria dos cristãos estão dizendo isso. No entanto, não há nada tão distante da verdade como este tipo de pensamento.
Porque o sábado não foi feito para separar os judeus das demais nações, dos demais povos, enfim, dos gentios. O sábado foi um meio de que o povo judeu pudesse, através deste emblema, através desse sinal, chamasse os outros povos para que eles se identificassem com o Deus verdadeiro. Era o meio que Deus usou para que o povo de Israel atraísse outros povos. Deus não usou o sábado para separar o povo judeu, o seu povo, né, das demais nações. Pelo contrário, de acordo com a Bíblia, Deus usou o sábado para atraí-los, para atrair todas as nações aos pés de Deus através desse emblema. E os judeus seria o primeiro povo que Deus usaria para mostrar a beleza do sábado. É por isso que Deus colocou o povo de Israel ali, na intercalações dos 3 continentes, do outro lado do mundo ali, né? Entre a Europa, a Ásia e a África, estava ali o povo de Deus justamente nessa intercalação dos 3 continentes, porque ali era um ponto estratégico, ali na Palestina, para que todos que passassem de um continente para o outro, os mercadores, os viajantes, enfim, eles iriam ver a prosperidade do povo de Israel. Iriam ver tantas bênçãos que Deus comunicava ao povo de Israel, e em cima desta visão que todos os povos deveriam ter com o povo de Israel, eles ficariam maravilhados, eles ficariam curiosos, iriam indagar, iriam perguntar para o povo de Israel como que eles se tornaram tão prósperos, tão abençoados assim. E o povo de Israel, os guardadores do sábado ali naquele centro, iria explicar para todos os povos, os quais Deus ama de forma igual, de forma idêntica. O povo de Israel, então, teria a oportunidade de ser a luz do mundo, ali naquele local estratégico que Deus colocou eles. Eles iriam explicar, olha, nós adoramos o Criador, aquele que lá no princípio estabeleceu o sábado para a alegria do homem, para a felicidade do homem. Por isso que Jesus falou, o sábado foi feito para o homem. Quando? Lá no Éden, para que ele gozasse da paz, da alegria, de uma comunhão especial com o seu Criador. Então, o povo de Israel usaria o sábado, entre outros comportamentos, entre outros exemplos que eles dariam, ali estava a mensagem do sábado que eles deveriam usar para evangelizar todas as nações. Resultado, eles ao voltarem para as suas casas, para os seus países, para o seu povo, então eles iriam evangelizar dizendo o que eles haviam visto em Israel, como que o Deus de Israel era um Deus poderoso, como era precioso o sábado que o povo de Israel guardava. Então eles iriam mudando o conceito daquelas nações, diversas nações, daqueles tempos ainda, né? Nações pagãs, que haviam distorcido a visão com respeito ao verdadeiro Deus. Os pagãos não têm a menor noção de quem é o Criador. Eles criam Deus para todas as situações. O Deus do vento, o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus da agricultura, enfim, eles atribuem várias divindades, né, com poderes limitados, com sentimentos irracíveis, inconstantes, e eles sempre fizeram uma distorção a respeito dos deuses que eles acreditavam. Mas de todos os deuses, de todas as nações pagãs, existe algo em comum entre eles. Porque eles acreditavam que os astros do céu, como o Sol, a Lua e as estrelas e os planetas, tratam-se de divindades que estão ali no céu assistindo os seres humanos aqui na Terra e estão interagindo através do seu poder com os seres humanos aqui na Terra e crendo assim, entre outras crenças das divindades desses povos pagãos, o fato que o Sol para eles se tornou a divindade suprema. A divindade, a maior divindade para a raça humana, porque o Sol comunica calor, comunica luz, proporciona vida, dependemos inteiramente da energia solar para que possamos viver.
a Lua reflete a luz do Sol. E assim os outros planetas possuem um poder inferior ao do Sol. Sendo que a vida na Terra depende muito da existência do Sol, então os pagãos, ao invés de adorar o Criador, o que fez o Sol, passaram a adorar aquilo que Deus criou. A criatura recebeu homenagem dos seres humanos. E os pagãos, então, trilharam por esse caminho aí, e eles tinham esses conceitos. E é por isso que eles dedicaram, na sua totalidade do globo, eles, em honra ao Sol, o Deus Supremo, o mais importante dos deuses, eles dedicaram ao Sol o primeiro dia da semana. Porque se o Sol é o mais importante, então o primeiro dia da semana é dedicado ao Sol. Depois tem a Lua, que eles dedicaram como sendo a esposa do Sol ali, no sentido figurado, evidentemente, né? Então é uma deusa, esposa do Sol. Aí temos a segunda-feira dedicado à Lua. E assim por diante. Cada dia da semana, um deus planetário, eles dedicaram o nome daquele dia a esse deus que eles veneram. E assim era a cultura de todos os povos, basicamente. Eles tinham esse tipo de adoração. E o povo de Israel agora, ao ser um exemplo, ao ser um testemunho vivo entre todas as nações, iria jogar por terra toda aquela filosofia, toda aquela fantasia, né? Essa ficção sobre a divindade desses povos aí. Eles iam revelar o verdadeiro Deus para todas as demais nações. Então, seria uma luz entre os povos na terra. Vamos ver lá em Isaías, capítulo 56. Veja que a profecia ali para o tempo de Isaías, ainda fazendo referência ao povo de Israel, Deus usando o povo de Israel como sendo a luz para todos os povos. E você vai ver aqui nesse capítulo 56, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Você vai ver que realmente Deus não usou o sábado para separar o judeu das demais nações, como hoje os cristãos em geral dizem que o sábado era um dia de separação, era um dia de preconceito, e Deus veio abolir lá na cruz do Calvário, isso deixou de existir, e agora nós temos o domingo que mostra uma nova dispensação, uma nova visão que Deus passa para a humanidade. E não, isso não procede, não tem apoio na Bíblia. Ao invés de ser um dia que separava as nações, era o dia para convidar. O sábado, o sétimo dia da semana, era o dia especial para atrair as nações, para convidar as nações para que guardassem o dia, para que reconhecesse através desta observância o verdadeiro Criador. Vamos ler entre tantos outros textos do Velho Testamento e do Novo Testamento também. Conforme eu disse, já tratamos esse assunto em encontros anteriores. Assista ali para comprovar mais ainda. Mas vamos ver, entre tantos textos, esse que está aqui em Isaías 56. Nós lemos assim: Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça preste a manifestar-se. Em outras palavras, isso era literal mesmo. Antes de continuar os textos aqui, eu só, na recapitulação, eu expliquei aí nos últimos encontros que o povo de Israel foi usado por Deus para ser a luz do mundo, e nesse programa, nessa obediência aos reclamos de Deus, aos propósitos de Deus para com eles, eles iriam reconhecer Jesus quando viesse, eles iriam aceitar Jesus, eles iriam proteger Jesus o máximo possível, porque eles estariam orientados com respeito à vinda do Messias. Então, não seria algo estranho para eles. Embora eles até hoje aguardam a vinda do Messias, eles sempre falaram sobre a vinda do Messias com base naquilo que eles entenderam das Escrituras, porque é isso que as Escrituras falam, da vinda do Messias, mas eles não entenderam o momento em que o Messias nasceu. Tanto é que Jesus disse, ali antes da destruição de Jerusalém, em forma de lamentos, Jesus disse assim: se ao menos, Jerusalém, reconheceste o dia da tua visitação, o tempo da oportunidade que vocês estão tendo. Porque o próprio Cristo, profetizado no Velho Testamento, de tantas formas, em tantos livros do Velho Testamento,
eles não estavam reconhecendo. O fato é que não era para ser assim. Era para eles reconhecerem, era para eles aceitarem, se posicionarem do lado do Messias, e acontece que o motivo da vinda do Messias, conforme fora profetizado, era para morrer no lugar do homem pecador. E ele deveria vir e deveria morrer. Mas como seria então se o povo de Israel tivesse aceito o Messias como seu Salvador, reconhecendo ele na sua primeira vinda? Então, se ele veio para morrer, evidentemente ele não iria morrer através das mãos do seu povo, que era o povo de Israel. Ele deveria morrer, deveria cumprir esta profecia, mas seria de uma outra maneira. Deveria morrer através das mãos dos inimigos do povo de Israel, que nessas circunstâncias deveria invadir o território de Israel. Nós já consideramos isso. Não fique estranhando essas colocações minhas. Assista esses últimos vídeos que eu expliquei sobre a primeira vinda que você encontra ali desse exército de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, é justamente nessa época da vinda do Messias. Era o plano original de Deus, tendo o seu povo como seu amigo, como os seus irmãos que o aceitaram, que se identificaram com ele, o povo de Israel, e o segundo propósito é fazer com que Ezequiel 38, 39, Deus levasse esse povo para fazer cumprir a profecia. E nós explicamos, Deus iria levar esse povo. Seria uma providência divina levar esses inimigos até o território de Israel para colocar o povo de Israel à prova e para fazer com que o Messias fosse morto. Porque ele deveria morrer, sim, para pagar a culpa do pecado da humanidade. Enfim, nós explicamos, nós provamos que era para acontecer dentro deste plano original, este plano A com o povo de Israel, desta maneira. O fato é que, ao ele morrer, conforme a profecia havia predito, ele iria ressuscitar no terceiro dia, conforme a profecia tinha predito, mas a diferença é que, na sua ressurreição, ele iria para o céu, mas não demoraria em voltar. Ele voltaria para Israel. E todas aquelas profecias que você encontra ali no Velho Testamento, sobre ele voltando, o Messias vindo e pelejando a favor do povo de Israel, estando ali entre o povo de Israel, vencendo os inimigos de Israel, nós comentamos minuciosamente, detalhadamente sobre o significado de tudo isso, das profecias do Velho Testamento. Era para acontecer assim. Ele morreria, iria ressuscitar, voltaria ao Pai, mas retornaria novamente pouco tempo depois para pleitear a favor de Israel, iria juntar todos os seus queridos que estavam espalhados do povo de Israel, e assim, de Israel para o resto do mundo, a luz iria se propagar de uma forma muito mais acelerada, de uma forma muito mais eficaz, porque o Messias seria o propagador da verdade aqui entre os povos da terra. Então, como diz lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 35 e 37, já bem considerado anteriormente aí nos nossos estudos, ali diz que a terra, através do domínio do Messias aqui, iria se transformar passo a passo, gradativamente, iria se transformar de uma terra comum, de uma terra de pecado, como as elas, iria se transformar gradativamente a um paraíso, iria se tornar como um jardim do Éden. Isso a nível global. O Messias, nessa primeira parte do plano de Deus aqui, com o povo de Israel, as coisas iriam se cumprir desta maneira. Iria ser um evangelismo mesmo depois do retorno de Cristo, né? Haveria guerras mesmo depois do retorno de Cristo, haveria evangelismo mesmo depois do retorno de Cristo, haveria distúrbios climáticos e haveria até mortes, né? Pessoas que iriam morrer, mas depois de muitos anos de ditosa velhice é que iriam morrer. Então tinha uma outra conotação, as coisas como seriam, né? Dentro daquele plano original com o povo de Israel. A maneira como este mundo iria depois se tornar um paraíso,
mas isso seria gradativamente, através de um processo. Então não fique aí achando espantoso o que eu estou falando, porque é possível que você nunca escutou as coisas por esse ângulo, por esse prisma, está escutando isso agora, mas eu só estou resumindo, eu repito. Isso já foi falado detalhadamente aí nesses últimos encontros, principalmente. Mas era para ser desta maneira. Aí vem o livro do Novo Testamento, que mostra como o povo de Israel foi um povo negligente. Foi um povo que não cumpriu o seu papel. Não aceitou o Messias quando veio. São João 1, verso 11 diz: veio para os seus e não o receberam. Eles jogaram por terra o tempo que estava para eles de oportunidade de serem ainda o povo de Deus, de serem ainda a luz do mundo. Então, diversas vezes, Deus advertiu que para eles serem filhos de Deus, filhos seletos, filhos escolhidos da parte de Deus entre as demais nações, a Bíblia mesmo, o Velho Testamento, nos explica que isso era condicional. E o Novo Testamento reforça esse fato. Para a nação de Israel, tudo era com base em condições. Não era de forma, não era de forma incondicional. Como, por exemplo, Jesus vai voltar, quer queiramos, quer não. Isso é incondicional. Ele vai voltar. Então, existem coisas que são incondicionais e existem coisas que são condicionais. E Deus deixou bem claro no Velho Testamento que o povo de Israel, como nação carnal, que pratica a circuncisão, que são descendentes diretos de Abraão, Isaac e Jacó, aquele povo que está lá, ali em Jerusalém, agora conflitando com os árabes vizinhos ali. Então, este povo carnal, ele teve um tempo definido por Deus de tolerância para que aceitasse ser usado por Deus, mas esse tempo se expiou. Nós já consideramos isso nos encontros passados, e aí entra o Novo Testamento falando ainda que Deus está cumprindo o seu propósito para com o seu povo. Mas o povo de Deus não é necessariamente mais aquele povo carnal, mas é agora e unicamente agora o povo espiritual. Recebe o mesmo nome, é chamado de o Israel espiritual. Só muda de povo carnal para o Israel espiritual. Mas tanto no Velho como no Novo Testamento, se verifica que o plano de Deus não era ter uma nação exclusiva como de forma arbitrária, Deus usando, escolhendo e abençoando e fazendo se destacar entre as demais nações. Não era o propósito de Deus, por mais que as pessoas venham a entender assim. É por isso que estão aí a maioria dos religiosos se posicionando ao lado de Israel, porque acredita e defende aquilo que entende das profecias do Velho Testamento, mas mesmo olhando as profecias do Velho Testamento para se explicarem essa ideia, para buscarem apoio em crer que o povo de Israel é o povo santo de Deus, ainda nos dias de hoje, mesmo usando as profecias, é de admirar como que essas pessoas não enxergam lá no Velho Testamento que as profecias ali já dizia que era condicional. Não era independente das condições. E, sendo que o povo de Israel foi negligente, rejeitaram o Messias, rejeitaram até os discípulos, os apóstolos que Jesus deixou, mesmo depois que ele partiu para o céu, após a ressurreição, Deus fez o chamado até depois desse período, fazendo cumprir o período de tolerância, de misericórdia para com aquele povo, mas como nação, eles endureceram o coração contra Deus como nação, não como indivíduo, mas como nação, e sendo assim deixaram de ser a nação seleta, conforme era predito ali no Velho Testamento. E vamos continuar aqui a leitura de Isaías 56, só para entender, nós vamos ainda explorar um pouco mais isso que nós estamos a falar aqui, e você vai entender bem como que realmente ficou a situação do povo de Israel, para reforçar também o que já foi falado nos outros encontros. Enfim, vamos ler todo o capítulo 56 agora, dos versos 1 ao 8. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça preste a manifestar-se.
era para acontecer, então, conforme aqui, iria acontecer logo, está prestes para vir. Deus usou os profetas justamente para preparar o mundo através de Israel, e assim iria acontecer. O verso 2: Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma. Ou seja, a alegria do povo de Israel, como nação, para ser bem-aventurado, para ser feliz, é se firmar nessas orientações que nós vamos ler aqui, entre tantas outras. Então veja, bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma. É condicional, então. Que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: O Senhor com efeito me separará do seu povo. E nem tampouco digo o eunuco: Eis que eu sou uma árvore seca. O eunuco diz respeito àquele que se sentia inferior, se sentia humilhado. E o estrangeiro é aquele que se sentia rejeitado, aquele que se sentia à parte do povo de Deus. Então, nenhum e nem outro, de qualquer parte do mundo, deveria se sentir rejeitado ou se sentir inferior na presença do Senhor. Então, diz aqui o verso 4: Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. O sábado, então, está declaradamente aqui sendo dito por Deus que isso lhe agrada. E aqui já joga por terra, só essa frase aqui, joga por terra essa defesa que as igrejas, em geral, dizem a favor do domingo, dizendo que o sábado caducou, porque o sábado era um dia de peso, era um dia que, na verdade, não tinha nenhum propósito especial de Deus para com a raça humana, era o sábado dos judeus, mas, veja, o sábado era algo que agradava ao Senhor. Então ele não teria que cometer esse sacrilégio, né, de jogar por terra algo que lhe agradava no passado, que foi instituído lá na criação para os homens e evidencia ele como Criador. Então, como que Deus iria se aborrecer de uma lei a ponto de mudar essa lei da guarda do sábado, dizendo que isso caducou, conforme as igrejas estão pregando por aí? Então, seria um grande sacrilégio Deus se aborrecer com uma lei que evidencia ele como Criador e certamente lhe agradava. E diz assim, o verso 5: Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Em outras palavras, um eunuco, um estrangeiro que se achegasse entre o povo de Israel para observar o sábado juntamente com o povo de Israel, porque o exemplo de Israel deveria, dentro desse contexto, deveria ser um exemplo para atrair os povos. Então, eles seriam acolhidos até mais do que filhos e filhas. Então, eles não tinham a menor noção de como que Deus, através do sábado, queria acolhê-los, queria abrigá-los de uma forma especial. Então, aqui diz que teria um nome melhor do que filhos e filhas. O verso 6 continua: Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Tanto aqui no verso 6, nesse final, como no final do verso 4, aqui, Deus chamou o sábado de aliança. Então, é a aliança de Deus. E o eunuco, o estrangeiro, ao se aproximar do povo de Israel, iria entender que é o meio que Deus usou para fazer com que o homem se identificasse com ele. Como num casamento, marido e mulher, o sábado é o que une o seu povo na terra com o Criador. É como uma aliança, e já tenho explicado como que isso funciona, né? Como que isso se revela na comunhão com Deus, na guarda do sábado. Assista sobre o selo de Deus, que nós já explicamos em alguns encontros sobre esse lado da aliança do sábado. Enfim, aqui estão os estrangeiros também sendo atraídos para Deus na observância do sábado. E o verso 7 diz: Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Era ou não era
para que o mundo se unisse debaixo desse sinal. Sinal, volto a dizer, o final do verso 6 e o final do verso 4, entre tantos e outros tantos textos do Velho Testamento que diz que o sábado é o sinal de Deus. Então, era para unir ou era para desunir o assunto do sábado? É claro que era para unir. Deus é claríssimo em deixar isto aqui, só nesse capítulo, entre outros mais que você encontra na Bíblia. No entanto, estão dizendo outra coisa por aí para se justificarem na guarda do domingo e rejeitarem o sábado do Senhor, que é o sétimo dia da semana, não o primeiro dia da semana. Então aqui Deus diz, eu os levarei ao meu santo monte e alegrarei na minha casa. E veja, o verso 8 diz assim, assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Então todos que estão dispersos, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então, tanto israelitas espalhados, como gentios, como eunucos, como gente simples, como gente de destaque, os pequenos, os grandes, através do sábado, todos iriam se unir. O mundo iria ser abençoado gradativamente e assim o mundo iria se tornar como num paraíso. Então, conforme eu disse aqui, o tema do assunto de hoje é do sinal de Deus para o mundo ao sinal da besta. Então, do sinal de Deus, seria isso para o mundo todo. Então, de um mundo de pecado, iria o mundo se encontrar com Deus em justiça e em perfeição, assim a terra seria restaurada. Mas dependia dessa condição de Israel. Todas essas profecias do Velho Testamento, conforme nós explicamos detalhadamente, elas estavam debaixo da condição do povo de Israel servir a Deus nesse propósito de ser a luz do mundo. No entanto, como eu disse aqui, São João 1, verso 11, veio para os seus e os seus não receberam. Aconteceu então que, tendo findo o período de misericórdia de Deus para com o povo de Israel, então agora Deus passou a chamar um outro povo para que desse a mensagem ao mundo, a mesma mensagem que o povo de Israel deveria dar, a mensagem do sábado, de que é o sinal de Deus, de que é o selo de Deus, e Deus pediu para que ficasse na mente, inculcada, e todos deveriam ter, conforme você lê lá em Êxodo capítulo 20, verso 8, lembra-te do dia do sábado, lembra-te, coloque na sua mente, não se esqueça. Isaías 8, verso 16, que diz, sela a lei entre os meus discípulos. Então veja, é o selo de Deus que deveria estar na mente, mas o povo de Israel não levou essa mensagem para o mundo. Não ensinou o mundo a amar a Deus se submetendo à sua autoridade. E não é por causa dessa negligência de Israel que o sábado perdeu o valor. Deus só passou o bastão, passou a mensagem que estava nas mãos do povo de Israel para o Israel espiritual. Por isso que continuou Deus chamar o seu povo de o povo de Israel no Novo Testamento. Só que agora o apóstolo Paulo explica com clareza, não é mais o povo de Israel carnal, mas sim o povo de Israel espiritual. E por que mantém o mesmo nome? Porque é a mesma mensagem que Deus confiou para o primeiro Israel, agora ele confiou para o segundo Israel. O povo de Deus, o povo verdadeiro, que é apontado no Apocalipse como a igreja do Senhor para o tempo do fim, iria dar a conclusão da pregação do evangelho ao mundo, conforme você vê em Apocalipse 14, dos versos 6 e 7, até o verso 11 também, explicando toda a mensagem de alerta para o mundo ali, mas iria evidenciar o assunto da observância da lei de Deus na sua totalidade, e isso inclui a guarda do sábado. Deus não quer que o seu povo na terra guarde a sua lei pela metade, guarde apenas 9 mandamentos e jogue por terra o mandamento mais importante, aquele que enaltece todos os demais 9 mandamentos, o assunto do sábado, porque é ele que faz com que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º, este quarto mandamento que fala do Criador, que faz com que esses outros mandamentos sejam reconhecidos. É uma ordem que vem do Criador,
todo o decálogo, e o quarto mandamento é que evidencia este fato. Enfim, o povo de Israel, ele deveria fazer com que o mundo reconhecesse o Criador, mas eles foram omissos. Eles colocaram é, é, várias tradições, depois do cativeiro babilônico, eles colocaram várias tradições que foram transpostas essas tradições para o Talmud, que são registros com milhares e milhares de dizeres proferidos pelos rabinos, a fim de proteger a lei de Deus. Mas são tradições que, ao invés de enaltecer a lei de Deus, as tradições rabínicas invalidaram a lei de Deus, acrescentavam e diminuíam. E eu estou colocando assim a situação no passado, fazendo uma reportagem ao tempo de Cristo. Ele enfrentou esses líderes religiosos, os fariseus, líderes de Israel, que vinham com as suas tradições para com Cristo, para querer fazer com que o mandamento se cumprisse com base nas tradições deles, que era acréscimos e diminuições ao que realmente Deus pede ao sábado. No entanto, Jesus ele teve conflito com eles. Veja lá em São Mateus capítulo 15, dos versos 1 em diante, você vai ver Jesus falando, no verso 3, vós invalidaste os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. E Jesus tinha problema com os fariseus ali, e eles realmente não queriam saber mais do que Deus havia ensinado, do que Deus havia defendido através dos profetas. Eles queriam valorizar as suas tradições. Mas também, nos dias de hoje, a situação de Israel se continua a mesma. Eles não reconhecem o sábado da Bíblia conforme Deus deixou. Eles reconhecem o sábado que eles criaram. Não é o sábado de Deus, é o sábado dos fariseus, é o sábado das tradições, o sábado do não pode. Não pode olhar para a direita, não pode olhar para a esquerda no dia do sábado, não pode cuspir, não pode lavar as mãos, não pode levantar, não pode sentar. E se você fizer qualquer coisa carregando um avental, carregando uma cadeira no dia do sábado, você é um transgressor do sábado. Eles fizeram essas leis em cima do decálogo de Deus. A princípio era para proteger a lei, para que os homens não brincassem em desrespeitar a lei. Mas tudo que o homem quer acrescentar em cima do que Deus determinou, e foi categórico, e foi absoluto, como no caso os 10 mandamentos, ou como toda a Bíblia, porque Deus termina o Apocalipse dizendo, aquele que acrescentar qualquer coisa dos livros da profecia das profecias deste livro, Deus irá acrescentar os flagelos contidos neste livro, o livro profético. E se alguém diminuir qualquer coisa das palavras deste livro, Deus há de diminuir também a sua parte da árvore da vida. Então ali se estabelece, finalizando as escrituras, Deus sela as escrituras dizendo, eu não quero sofrer nenhum tipo de alteração por parte dos homens. O que eu falei, eu já deixei claro, eu já deixei de forma absoluta, e não há o porquê o homem mexer naquilo que eu falei. O fato é que os fariseus resolveram alterar a palavra de Deus, Jesus teve que enfrentar eles, mas vamos ver aqui em Isaías 58, versos 12 e 13. Veja o que Deus havia dito aqui. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então é conforme eu disse aqui, Israel naquele tempo, no papel deles de ser usado por Deus como o plano A, o plano original de Deus para o seu povo na terra, deveria ser eles reparadores de brechas, restaurador das ruínas. O que isso quer dizer? Aquilo que eu havia mencionado quando eu falei da cultura predominante entre os povos ao redor de Israel. Todos eles acreditavam no sol e dedicaram ao sol, o Deus principal da adoração deles, dedicaram o primeiro dia da semana. Adoravam a lua, Júpiter, Mercúrio, os planetas, né, os astros do céu, e assim todos os seus cultos estavam voltados para as coisas criadas, para a natureza, ao invés de ser voltado para o Criador. Então é nesse sentido que o povo de Israel foi chamado por Deus para serem eles restauradores de brechas. Aquilo que eles haviam
se desviado, aquilo que eles haviam provocado ruptura da lei de Deus, que é tida como um muro de proteção contra o maligno, contra os enganos de Satanás. Então, o povo de Israel foi chamado para serem eles reparadores de brecha, iluminar o mundo e mostrar a verdade para o mundo. Então, se eles fizessem isso, vamos ler agora o verso 13, Isaías 58, verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então você vê aqui que no verso 13, entre outras coisas que Deus pediu, não fazendo os seus próprios interesses, cuidando dos seus próprios interesses, nem falando suas próprias palavras vãs. Ou seja, é um dia separado dos demais. É o dia do Senhor, não é teu dia. É para o Senhor, não é para você. É como no momento da oração. Você fecha a porta do teu quarto e esquece todas as demais coisas para fora do quarto. Agora é um caso entre você e Deus, e agora você está dedicando aquele tempo para o Senhor. Então, esta mesma conotação é o sábado, e Deus deixou para esta comunhão íntima com Ele. E é por isso que nós lemos aqui no versículo 12, se chamares o sábado de deleitoso e santo dia do Senhor. Então, a palavra deleite aqui, conforme eu expliquei no encontro passado, é de uma raiz hebraica que significa suave, agradável. Deus queria, desde o princípio, ao ter dado o sábado para o homem, não para o judeu, lá na criação, e queria que o povo de Israel passasse isso ao mundo. Então Deus queria que todos entendessem que foi para o bem do homem, para a alegria, para a satisfação. O momento de comunhão com o Criador deve proporcionar essa alegria no coração e na alma de todo ser humano. Então, chamares o sábado de deleitoso e santo dia do Senhor. Então, nessas considerações do homem, ele diz assim: então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Naquela primeira oportunidade, debaixo do plano A, ou seja, com o povo de Israel obedecendo essas palavras, a herança de Jacó significa o domínio das nações, e o povo de Israel seria o povo que iria liderar, porque Jesus estaria ali entre o povo de Israel de uma forma especial, mas amando igualmente todas as nações. Mas esses altos de Jacó significa o povo herdando todas as delícias que Deus iria proporcionar em toda a terra, e seria então a herança de Jacó, que significa todos os filhos de Israel. E agora, no tempo do fim, porque é uma profecia dupla, e se você quer realmente saber o que é profecia dupla, nós já explicamos bem isso em encontros aí passado. A profecia dupla tem uma aplicação para a época em que ela foi escrita, naquela condição com o povo de Israel, mas tem uma aplicação para o plano B, para uma segunda situação, que é a situação que nós estamos agora vivenciando depois que o povo de Israel deixou de ser a nação escolhida. Então, para o plano B, também aqui se aplica esses autos de Jacó para aqueles que guardam o sábado, que o apóstolo Paulo disse: a nossa pátria está nos céus. Então, os autos de Jacó, que é a herança que nós vamos herdar, os salvos, agora debaixo do plano B, eu expliquei por que teve essa mudança de situação da terra agora para o céu. Nós temporariamente vamos estar no céu ali, conforme nós já falamos, e voltaremos a falar, né? O Apocalipse 20 fala sobre esse período, um período de 1000 anos. Eu sei que agora, nesta condição, esses altos de Jacó significa estar nas mansões celestiais. Enfim, o fato é que nós devemos considerar, assim como o povo de Israel deveria considerar no passado, hoje devemos considerar ainda, como povo de Deus, o sábado como deleite. É um dia que Deus não teria o porquê ter alterado, porque ele estabeleceu desde a criação. Assim como o homem não deve alterar a família, homem e mulher, porque assim ele estabeleceu lá na criação, assim também nós não devemos alterar
o assunto do sábado que ele estabeleceu lá na criação. Continua a mesma coisa e Deus há de cobrar isso. Então, na verdade, temos provado sobre o assunto do sábado, como Deus queria que Israel levasse o assunto do sábado para o mundo, e o assunto do sábado encerra a guarda de toda a lei. Em Tiago capítulo 2, verso 10 ao 12 diz que é com base nesta lei que Deus há de julgar todos os homens da terra, a guarda dos 10 mandamentos, e ali está inserido o quarto dia, o assunto do sábado, que é o quarto mandamento, né? Não o quarto dia, o quarto mandamento, que é o sétimo dia da semana. Então temos que guardar toda a lei, todo o decálogo, porque Deus há de julgar a terra com base na observância desta lei. Tiago 2, 10 a 12. O mesmo você vê lá em Eclesiastes, capítulo 13, capítulo 12, versos 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. Deus há de julgar a terra, todos os homens serão julgados com base nos mandamentos de Deus. E é este mandamento citado por Tiago e é defendido aqui em toda a Bíblia. Enfim, o título da mensagem de hoje é Do sinal de Deus para o mundo ao sinal da besta. Agora, já temos falado como que seria o mundo todo guardando o sinal de Deus, que era para ser se o povo de Israel fosse obediente, se o povo de Israel tivesse levado esta verdade para o mundo. Então, de um mundo de pecado, o mundo iria se tornar perfeito através de um processo. Sendo que o povo rejeitou e deixou de fazer a sua parte, foi um povo negligente, um povo omisso, um povo rebelde, e deixou de ser o povo seleto de Deus, agora é o povo espiritual, independente de raça, nacionalidade, língua, classe social e assim por diante. Agora, então, a situação alterou. Agora não é mais Deus que está dizendo que ele vai fazer a terra se tornar um paraíso neste mundo. Não é mais a situação da terra se tornar um paraíso através de um processo. Depois do pecado de Israel, a situação se tornou toda outra, totalmente diversa deste fato original. Agora, debaixo do plano B, Deus também tem uma salvação para a humanidade. Só que agora, debaixo de alterações, conforme você encontra especialmente no livro do Apocalipse. Mas todo o Novo Testamento faz menções sobre as novas circunstâncias que estamos subordinados a partir de então, a partir do povo de Israel ter deixado de ser o povo de Deus. Agora, de um mundo de estado de pecado, ao invés de se tornar um paraíso, ele vai se tornar mais pecaminoso, mais promíscuo, mais injusto, mais cruel, mais distante do caráter de Deus. É por isso que Jesus, então, já para esta nova circunstância, essa nova situação, ele diz que lá em Mateus 24, e também em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 17, falando do mesmo sermão, os evangelistas diferentes, Mateus falou que será como nos dias de Noé, a vinda do Messias, o tempo em que ele viesse seria como nos dias de Noé. Lá o evangelista Lucas acrescentou, além dos dias de Noé, no tempo do fim, será também como nos dias de Sodoma e Gomorra. Então, para ambos os grupos, veio o juízo de Deus e fez com que todos perecessem. Então, a situação agora é a destruição de todos os homens da terra, porque eles estão quebrando os mandamentos de Deus. Vamos ver lá Isaías capítulo 24. Capítulo 24, dos versos 1 ao 6, nós lemos assim: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todos devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, e languecem os mais altos do povo da terra.
Na verdade, agora vai explicar por que que toda essa terra será consumida, será destruída no sentido dos moradores e das obras dos seres humanos, né? Olha por que que isso vai acontecer. O verso 5, Isaías 24:5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Aliança eterna. Nós vimos que o sábado é a aliança do Senhor, é a aliança da constituição do Senhor, e é isso que ele vai cobrar, conforme eu falei aqui, Tiago capítulo 2, Eclesiastes capítulo 12, Deus vai cobrar. E aqui ele está reforçando o fato, né? Quebram a aliança do Senhor e de uma forma especial, dentre todo o decálogo que faz parte da aliança, que também é a aliança do Senhor, fazendo parte, torna-se a aliança do Senhor. Mas o sábado é o que destaca como aliança que Deus há de verificar aqueles que se identificam com ele. Então, há muitas argumentações de pessoas que têm a Bíblia em mãos, mas rejeitam a ideia de que os 10 mandamentos é uma lei a ser guardada nos dias de hoje, que Deus ainda considera para os seus filhos na terra, e entre tantos argumentos que eu já expliquei aí em encontros anteriores, refutando esses argumentos com base na Bíblia, eu sei que são pessoas que, se você verificar bem, os argumentos que eles levantam, embora eles extraiam da Bíblia, eles usam textos fora do contexto. Evidentemente, Satanás usa esses homens com a Bíblia em mãos, que eu já expliquei que se trata dos falsos profetas, que dizem que não há mais lei, e assim eles querem jogar por terra a constituição do governo de Deus, porque todo governo tem as suas leis, e as leis do governo são as suas constituições. Então, esses homens que querem usar ganchos aí, textos da Bíblia isolados do contexto, eles querem persuadir os seus fiéis de que os 10 mandamentos foi abolido. E, por exemplo, eles dizem sobre aliança. Deus fez aliança ali quando colocou o arco-íris após o dilúvio. O arco-íris é tido como uma aliança. Deus também colocou a circuncisão com Abraão como uma aliança. E assim eles vão dizendo, existem essas outras alianças, mas eu já expliquei, né, em encontros passados. Aquilo que é da lei de Deus, que apresenta o caráter de Deus, isso, na verdade, é uma aliança imutável. E a Bíblia deixa bem claro aqui. O próprio Jesus falou, São Mateus capítulo 5, a partir do verso 17, não pensem, ou não penseis que eu vim mudar a lei os profetas. Eu não vim, porque até que os céus e a terra passem, nem o jota ou o tio se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. E ele falou que ele não veio mudar a lei, alterar, porque ele veio cumprir. São Mateus 5, verso 17 em diante. E ele deixou bem claro, enquanto durar os céus e a terra, nada será omitido da lei. Mas a partir do momento em que Jesus retornar a este mundo, conforme você encontra lá em Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 13 em diante, por exemplo, você vai ver que os céus irão se enrolar como um pergaminho, as profecias duplas, de caráter duplo do Velho Testamento também deixa bem claro, os céus hão de se retirar e as coisas debaixo dessa terra, ou seja, as coisas que existem dessa terra, desse sistema, irão sofrer alterações, a terra vai deixar de ser povoada, porque os ímpios vão perecer, como no dilúvio pereceu, como em Sodoma e Gomorra pereceu. Essa história que estão dizendo por aí, de que a terra continuará existindo pessoas, e Jesus vai reinar aqui em Jerusalém, é uma visão equivocada por interpretar apenas as profecias do Velho Testamento, desprezando aquilo que eu já expliquei sobre profecias condicionais, desprezando as orientações do Novo Testamento. O fato é que a terra sofrerá todo esse dano e assim os povos eles irão perecer, toda a humanidade há de perecer. Apenas o povo de Deus é que vai permanecer em pé, e o sábado continuará sendo guardado. É por isso que nós lemos aqui em Isaías 24, verso 6, assim: por isso a maldição consome a terra, os que habitam nela se tornam culpados,
Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Esses poucos são aqueles que guardam o sábado, conforme nós temos visto, né? Então, aqueles que ignoram as profecias de caráter duplo, eles dizem que o sábado deveria perecer porque era uma aliança feita para aqueles dias. No entanto, deve-se entender que essa aliança ela é eterna com o povo de Deus. Não é como o assunto da circuncisão, que a Bíblia deixa bem claro que ela foi só para Deus usar um povo carnal, que era os descendentes de Abraão, para que fosse a luz do mundo. Então a Bíblia esclarece o que é uma coisa, o que é outra. O assunto do arco-íris será uma aliança eterna. Porque você vê lá em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, você vê que o arco-íris que Deus fez como aliança para com o homem e se encontra em cima do trono de Deus. E tudo que está ligado diretamente a Deus permanece para sempre. Agora, o assunto do sábado, quando Jesus falou, ele veio cumprir no sentido de dar exemplo. Mateus capítulo 5, 17 em diante. Ele veio cumprir no sentido de dar exemplo. Mas quando Jesus voltar, conforme eu estava falando, quando ele voltar e todo esse sistema passar, e o homem estiver habitando no novo céu e na nova terra, a princípio ele permanecerá no céu com Deus durante 1000 anos. Depois ele retornará a esse mundo, e esse mundo será renovado, será a habitação dos povos. Nós vamos explicar melhor isso nos próximos encontros ali. É o plano de Deus, o plano B. As coisas sofreram essa alteração no cumprimento das profecias. Não seria assim, mas agora será. É isso que diz o Apocalipse. Por isso que você encontra lá em Apocalipse 1,19. Escreve, João, as coisas que viste, as que são e as que agora hão de acontecer. Porque houve mudança do que era, agora será diferente. O fato é que de todo o decálogo que faz parte da aliança de Deus, somente o assunto do sábado é que perdurará por toda a eternidade. E eu explico por quê. Todo o decálogo é a aliança de Deus, mas o sábado, conforme eu tenho dito, é a aliança que realmente enfatiza os demais mandamentos do decálogo. E o que vai acontecer quando Jesus voltar, o povo de Deus for transformado e não ter mais corpos corruptíveis, mas ser transformados em corpos incorruptíveis, forem levados para o céu? Como será então as leis de Deus para esses povos? Ali, Deus não precisará dizer para os salvos, como diz hoje, não terás outros deuses diante de mim. Então, sendo que Deus não precisará mais dar essa ordem, hoje precisa, porque o homem está em estado de pecado. E lá no céu não precisará. Então, esse mandamento deixará de existir. Quando Deus diz para nós no Decálogo, segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, hoje precisa, porque o homem tem inclinações para adorar a Deus através de um ato de idolatria, assim por diante. Mas lá no céu não terá essa tendência. O homem não irá buscar a Deus através de imagem de escultura. O terceiro mandamento, não terás o nome do Senhor teu Deus em vão. Evidentemente, ninguém irá escarnecer de Deus ou falar de forma leviana o nome de Deus. Ele será adorado com reverência, conforme todos adoram o Senhor lá no céu. E na nova terra também, evidentemente. Então, esses mandamentos deixarão de existir. E Jesus disse, até que os céus e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Então, haverá sim leis que deixarão de existir, serão omitidas. E os 6 últimos mandamentos do Decálogo também. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás a mulher do teu próximo, coisa alguma do teu próximo. Todos esses 6 mandamentos do Decálogo também deixarão de existir quando Jesus transformar os seus e os levar para o céu. Esses mandamentos deixarão de existir porque nem o salvo terá inclinação para atentar contra Deus nesse sentido. Mas e o mandamento do sábado? Ele deixará de existir? É claro que não. Então veja lá Isaías 66, o versículo 22 e o 23, nós lemos assim. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor,
Assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, todos os povos, toda a carne, eu já havia dito que foi feito lá na criação, o sábado, justamente para que Deus seja adorado através de todos os homens. Lá em Isaías 56, Isaías 58, outros textos da Bíblia, todos os textos que falam do sábado do Velho Testamento, é para todos os povos. E aqui está fazendo uma menção especial para a eternidade. Então, e será que através de um novo céu e uma nova terra que hei de fazer, então virá toda a carne nos sábados para me adorar. Então, o sábado perdurará por toda a eternidade. Por quê? Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem. De maneira que o homem é a causa da existência do sábado. Se não fosse o homem, a existência do homem, Deus não teria feito o sábado. Isso implica no fato de que, enquanto existir a causa, que é o homem, então o sábado irá perdurar. Se o sábado Deus tivesse estabelecido como uma coisa ruim, uma coisa que fosse desagradável, então Deus nem teria estabelecido, principalmente no Jardim do Éden. Mas se fosse mesmo assim algo ruim, evidentemente na nova terra, Deus não iria considerar esse tema tão precioso, o assunto do sábado. E olha que ele era zeloso, ele era diligente, ele era exigente com respeito à guarda do verdadeiro dia, o dia que ele estabeleceu. E ele deixou claro que ele não aceita desvio da direita, nem para a esquerda, não aceita nem acréscimo e nem diminuição daquilo que ele estabeleceu. Então nós temos aqui esta situação, e muitos dizem por aí, o sábado era um sinal, mas caducou, agora Deus não está considerando mais como considerava para o povo de Israel. É uma distorção tão grande do que a Bíblia diz, tanto do Velho como do Novo Testamento, mas as pessoas acreditam porque esses líderes que ensinam assim, usam textos longe do contexto e torce o que está dizendo. Outra coisa que eles costumam dizer aí, entre tantas que já explicamos em encontros passados, eles dizem que agora é só os 2 mandamentos que Deus considera. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esquece que Jesus falou, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, Jesus não estava dizendo é só isso e ponto final. Ele estava dizendo, olha, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E assim, os religiosos em geral, eles procuram, são até insistentes, são zelosos em buscar algum texto que possa dar apoio à ideia que eles passam para os irmãos de que o sábado, o 7º dia da semana, não é o dia mais para se guardar, sendo que Jesus ressuscitou no primeiro dia, agora temos que guardar esse dia que, na verdade, é um sinal da autoridade do Papa. Já provamos isso, é o sinal da besta, já provamos isso. Porque tudo que Deus faz, Satanás, ele é uma contrafação. Então, ele procura copiar o que Deus faz, mas de forma diametralmente oposta. Então, se Deus tem como sinal o último dia da semana, Satanás, ele estabeleceu o sinal da sua autoridade no primeiro dia da semana. É o outro extremo. E ele usa a besta, que é o papado, conforme já provamos, para que possa impor ao mundo esse sinal para que o mundo guarde. E os evangélicos, pentecostais, progressistas, pseudos protestantes, digo pseudos porque agora eles disseram aí em 2015 que o protesto havia acabado com Tony Palmer, que foi um bispo ali da Inglaterra, amigo íntimo do João Paulo de Francisco, do Papa Francisco, faleceu naquele mesmo ano, mas ele reuniu todos os evangélicos ali nos Estados Unidos e ele fazia as suas incursões pelo mundo dizendo que acabou o protesto. Por isso eu digo os pseudos protestantes. O fato que o Papa pede para que se guarde o domingo e todos eles abonam, mesmo não encontrando nenhum apoio escriturístico, nada na Bíblia que abone o domingo, o primeiro dia da semana, como um dia santo, mas é um dia de origem pagã,
e é o dia dedicado ao Deus solar. O Papa, na verdade, não prega o cristianismo, mas prega para o mundo o mitraísmo, o culto em adoração ao sol, e assim ele procura unir todos os povos, não só cristãos, mas outros religiosos do planeta, não só religiosos, mas estadistas, dizendo que todos devem guardar este dia, o domingo, e é, na verdade, o sinal da sua autoridade, em desafio à autoridade a Deus. Para os que não são cristãos, ele diz que o domingo deve se guardar porque ele criou a ideia de que o mundo precisa ter um dia de descanso, o dia de descanso da Terra, dado as mudanças climáticas. Então, o Pacto do Clima, que é defendido nas encíclicas do Papa, que na verdade é para fazer com que todos possam se unir debaixo do seu guarda-chuva de autoridade, todos se escondem ali e de repente nós temos este repto, como eu disse a princípio. De um lado, o exército de Deus defendendo o que a Bíblia diz, guardando o sábado e convidando o mundo para que venham aderir a esta observância, se colocar debaixo da proteção de Deus na guarda do sábado. E por outro lado, a besta sendo usada por Satanás, que não liga para a Bíblia, de forma a confessar isso publicamente, sem rodeios, que a Bíblia é um livro secundário, a prioridade dos católicos é a tradição, é o que o Papa diz, é o que está no catecismo, o que está nas encíclicas, nas suas bulas, é isso que importa para os católicos. Então, o fato é que eles não estão ensinando o Cristo da Bíblia, não estão ensinando a verdade da Bíblia. No entanto, o mundo acha que o domingo é o dia do Senhor, e outros acham que é o dia da família, porque o Papa defende este lado também, e ele está fazendo de tudo, arrumando argumentos N para fazer as pessoas se submeterem na guarda do domingo, e o mundo está apoiando esta ideia dele. Vamos ver lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Ali, os cristãos, em geral, eles dizem, bem, Deus ele não está mesmo preocupado com doutrinas, com dias. Eu já expliquei quando Paulo fala que para o cristão não se deve fazer diferença entre dias e dias. Se alguém quer guardar um dia ou outro dia, isso fique cada um com a sua consciência. Paulo falou isso. Lá no livro de Tito fala isso, no livro de Romanos 14 fala isso, mas nós já explicamos o que consiste esse ensinamento de Paulo, porque a Bíblia ela não se contradiz. E nós explicamos em encontros passados com clareza o significado dessas palavras de Paulo. Recomendo então que você assista para entender melhor os vídeos anteriores no que isso implica. Mas aqui eles dizem, o importante é o amor, desde que venhamos nos amar, e eles usam para dizer isso o que está em Efésios capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1 e veja só o que eles usam para se defender, querendo desprezar as doutrinas, as exortações, os conselhos e todas as admoestações e ensinos da Bíblia. Porque o amor é o mais importante e o amor é o que importa, e assim eles estão levando a fé de todos os fiéis nesse rumo, né? Nessa direção. Mas eles usam aqui, Efésios 4, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, o prisioneiro no Senhor. Paulo ele se colocou como prisioneiro porque ele amava tanto ao Senhor, a Deus, que ele não conseguia se afastar, né, dos braços do Senhor. Ele não conseguia se afastar dos caminhos do Senhor. Então ele usou essa comparação, ele era um prisioneiro do Senhor. Então ele diz assim, eu rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Então vamos ver o que significa andar de modo digno, conforme Paulo falou aqui. Então, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele está falando, a dignidade do cristão está ali na revelação do amor. Verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Muito bom. O cristão deve amar e deve se unir. E aqui ele continua, verso 4. Há somente um corpo e um espírito,
Bem, os que estão se unindo, o que estão dizendo que o que importa é só o amor e não as doutrinas da Bíblia, eles pegam esse texto aqui, ó. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. O verso 5 é forte para eles, ó. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, para eles, é uma coisa só. É por isso que eles dizem: todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos filhos de Deus, todos somos iguais. Não importa a minha placa de igreja, a tua placa de igreja, se você abrir a Bíblia e crer em Jesus, você está no mesmo plano como filho de Deus. Não importa também qualquer outro ser humano de outra religião. Então, pegam esse verso 5 e interpretam desse modo. Não importa nada, desde que ame. O verso 5, vou ler de novo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É tudo igual, as placas de igreja é irrelevante. E aqui ele diz ao verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ah, então eles dizem, está vendo? Se Deus é o Criador de todos os seres humanos, então todos nós somos irmãos. E aqui eles dizem, há um só batismo. Não é relevante se a pessoa foi batizada na igreja X, na igreja Y, na igreja Z, não importa o que a pessoa crê, o que ela professa ou como crê, porque todos somos irmãos. E abre aqui o texto da Bíblia e lê o que Paulo está dizendo. De fato, ele disse isso, mas é toda a interpretação que eles fazem para manterem as suas ideias, para se unirem. Mas veja que ele está falando aqui do assunto que diz respeito à igreja do Senhor. Ele não está falando para todos os povos da terra. Ele está se referindo, o apóstolo Paulo, à igreja que é o corpo de Cristo, né? E veja só, o verso 4 diz, há somente um corpo e um espírito. E ele está falando da igreja, esse corpo. O verso 11 do capítulo 4 de Efésios, ele dá seguimento e nós lemos assim, falando da igreja, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, ele não está falando para as pessoas lá de fora, está falando só para o corpo da igreja, e o assunto aqui é para que todos se unam e todos se amem mutuamente. E aqui Deus conferiu dons para que a igreja pudesse se aperfeiçoar. Vamos continuar no verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para edificar a igreja. Até que ponto? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, até que todos alcancem aquela perfeição que Cristo demonstrou aqui na terra. Então, temos que, dentro da igreja, nos empenhar para alcançar essa estatura. O verso 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, Paulo está deixando bem claro que dentro da igreja as pessoas devem crescer em conhecimento, a sua vida deve estar em harmonia com a palavra de Deus, e assim eles vão se aperfeiçoando mais e mais em íntima comunhão de uns para com os outros, e a Bíblia sendo estudada, a Bíblia sendo vivida, e assim a igreja vai se aperfeiçoando. É isso que ele está dizendo. E isso para que a igreja possa se proteger contra as falsas doutrinas. Ele deixou bem claro aqui, nesse verso que eu li, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina. Então existe uma verdade a zelar aqui. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, 15 e 16, o apóstolo Pedro falou que os escritos de Paulo, como todas as escrituras, são usados pelos inconstantes, pelos indoutos. Eles usam as escrituras de forma errônea, eles a torcem para a sua própria perdição e para a perdição daqueles que aceitam seus ensinos. Por isso que Jesus advertiu, cuidado com os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos mestres. Então não é só o amor, mas sim a verdade da Bíblia. E aqui encerra o verso 15.
Efésios 4,15. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, devemos crescer em tudo. Aonde? Na verdade. Jesus, quando foi ao céu, em Mateus 28, a partir do verso 20, ele comissionou os discípulos para que fossem a todos pregando tudo o que ele havia ensinado. Então, é relevante os ensinos das Escrituras. Toda a Escritura, segundo Timóteo 3, 16, 17, o apóstolo Paulo falou, toda a Escritura é útil para redarguir, para corrigir, para instruir o homem no bom caminho. Então, toda a Escritura é relevante, né, para que possamos nos aperfeiçoar e crescer a ponto de alcançarmos a estatura de Cristo Jesus. Então não é um negócio de só dizer, o amor é que importa e o que a Bíblia está dizendo aí no seu todo não é muito importante, desde que nos amemos. Então é isso que Deus quer de nós. Isso não está na Bíblia. Veja, vamos ver lá em São João, capítulo 1. As pessoas dizem que o importante para ser povo de Deus é nos amarmos. E então, se for assim, vamos supor, Satanás faz uma grande obra através do espiritismo. Então, as maiores obras de caridades, pode-se falar, vem do espiritismo. Mas não quer dizer que só porque há obras de caridades, eles estão de acordo com o coração de Deus, estão debaixo do agrado de Deus, porque Deus condena o espiritismo na Bíblia. E é uma religião explícita de Satanás. Mas ele usa para enganar as boas obras. E Paulo falou que Satanás se transforma em anjos de luz e seus ministros em ministros de justiça. E é por isso que Jesus advertiu em Mateus 24. 3 vezes ele falou ali, vede que ninguém vos engane, sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Fariam até milagres, de acordo com Mateus 7, verso 21 ao 23, mas não são filhos de Deus usados por Deus. Então, as aparências enganam. Veja aqui o verso 12, São João capítulo 1, verso 12, nós lemos assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, os filhos de Deus são aqueles que creem em Deus, creem na palavra. Vamos ver, não é qualquer um, não é qualquer pessoa, ou nós estamos falando de Israel, né? Eles até hoje, como nação, eles acham que Jesus foi um impostor. Jesus foi uma farsa, um enganador, que ele é tido como para muitos dos líderes de Israel, ainda nos dias de hoje, como nos dias de Jesus, ele é tido como um maldito. E para os muçulmanos, ele apenas, no máximo, foi um profeta como Abraão, como Moisés, como Elias. Mas veja lá, em Romanos 8,14. 8,14. Nós vemos que filhos de Deus, não é porque Deus criou todos os povos aí, conforme nós lemos lá em Efésios 4, verso 4 ali, né? Que somos filhos de todos, mas não quer dizer que somos criaturas de Deus, que somos filhos de Deus. Uma coisa é ser criatura de Deus, outra coisa é ser filho de Deus. E há uma diferença na Bíblia. Os filhos são aqueles que se submetem, e a criatura são aqueles que não se submetem. Romanos 8,14 nós lemos, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqui, entre outros textos, nós identificamos quem realmente são os filhos de Deus. Outros não são filhos de Deus, embora sejam criaturas. E Jesus definiu isso lá em São João 8,44, quando viu os fariseus usados por Satanás para atrapalhar a sua obra. Ele diz, vós sois filhos do diabo. Ele é homicida e mentiroso e não se firma na verdade, né? Ele é homicida desde o princípio, porque a mentira, que é sinônimo do engano, ela implica em morte. Por isso que Jesus colocou as duas coisas. Ele é homicida e mentiroso e não se firma na verdade. Então, todos aqueles que estão aí desviando as pessoas dos caminhos da Bíblia, dos ensinos da Bíblia, dizendo que o que importa é só o amor, não são tidos como filhos de Deus. Pode ser desde que seja inocente, mas a partir do momento que tem contato com uma mensagem como essa, por exemplo, então deixa de ser inocente. Aí Deus há de relevar a conduta dessa pessoa. Você encontra isso lá em Atos capítulo 17.
Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Por outro lado, a pessoa há de ser cobrada. Enfim, o que é um verdadeiro profeta? Deus colocou o profeta na terra, o seu profeta, para levar para levar as pessoas, para levar o mundo a ter a consideração a Bíblia. Já Satanás colocou o falso profeta, conforme você encontra em Apocalipse 16, verso 13 e 14 ali, Satanás colocou o falso profeta justamente para fazer o oposto, para levar o mundo a se distanciar da Bíblia. E o engodo dele está ali, o colorido está na mensagem do amor, na mensagem da inclusão. O fato é que Roma é que está o papado, como diz lá Apocalipse 13, verso 8, toda a terra vai adorar o Papa. É o Papa que está levando a humanidade a não se preocupar em guardar o sábado, guarde o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, ele não está preocupado muito com o assunto de Jesus, não está preocupado com a Bíblia, ele está preocupado sim em colocar a sua autoridade sobre a raça humana, fazendo cumprir Apocalipse 13 sobre o sinal da besta ali, né? No entanto, para que ele consiga alcançar o coração das pessoas, ele está pregando o amor, justamente isso. Então, acontece que o amor de Deus é o amor que se submete às escrituras sagradas. E o amor que Roma, o papado, aquele que é o vilão na terra, que Satanás usa para se opor a Deus de forma direta, então, este poder na terra, ele usa o amor como isca, como colorido, para atrair as pessoas. O amor de Deus é com base na verdade. O amor do papado para o mundo é com base na mentira. Tanto é que aqueles que espalharam o ocultismo ali na Idade Média, que espalharam as línguas no continente europeu, no continente americano, conforme eu já falei anteriormente, é deles que eles transliteraram as palavras originais a respeito de Jesus, a respeito de Deus, por exemplo, né? Então, eles colocaram ali palavras que as pessoas foram se acostumando com o passar do tempo. Para os ingleses, para a língua inglesa, por exemplo, eles desenvolveram a palavra de Deus como derivado da palavra cachorro. É isso que eu expliquei em encontros passados, né? Porque os ocultistas, os esotéricos, esses satanistas, eles que desenvolvem a cultura e eles trabalham muito também em sinais, em símbolos, em línguas para as nações. Então, sendo que eles são inimigos declarados de Deus, que se coloca como opositores declarados de Deus, eles colocaram o nome Deus para que a língua inglesa repetisse, mas no sentido de zombaria. E para isso eles colocaram Deus, e o americano, o inglês, fala God. Então é comum numa situação ali de problemas que eles enfrentam, eles dizem, oh my God, oh meu Deus. Então eles falam Deus de God, mas na verdade os ocultistas que levaram essa língua para que eles falassem para zombar de Deus, porque eles fizeram o trocadilho de dog, que é cachorro, para God, que é Deus. Então é uma maneira de se repetir constantemente por esses povos que têm a Bíblia em mãos, que os americanos, os ingleses, começaram a estudar a Bíblia, então eles, já que iriam buscar o Deus verdadeiro, resolveram zombar de Deus, levando eles essa cultura de chamar Deus de God, que é, na verdade, uma forma oculta de chamar Deus de cachorro. Então, eles têm essa maneira de trazer as suas mensagens para a cultura dos povos ali, entre outras maneiras de trazer as suas mensagens, está ali nas palavras. Eles também têm, no numeral, eles têm mensagens através de números. E por que eu estou dizendo isso? A palavra Roma, lá do Vaticano, Roma, também são eles que desenvolveram, são eles que trabalharam, esses esotéricos, trabalharam para dizer, de Roma é que vem o amor. Então, Roma é amor invertido. Mas eu estou falando isso porque existe o amor que você encontra na Bíblia, que está fundamentado na verdade. E existe o amor que é pregado por Roma, que é o inverso, que é algo oculto. E as pessoas estão se unindo ao papado nos dias de hoje, guardando o sinal que ele quer que guarde, que ele está insistindo com diversos discursos, com diversos temas,
para que o mundo todo abrace a sua causa. Então, ele está usando da mensagem do amor, para que todos se sintam acolhidos, se sintam abraçados, se sintam inclusos. Há um pensamento que diz: todos os caminhos levam a Roma. Bom, essa ideia vem do passado, que o fato é que os imperadores, eles criaram um sistema de que todas as cidades vizinhas de Roma fizessem vias, fizessem estradas para que se ligassem a Roma. E é por isso que fizeram esse sistema viário, ou seja, sistemas de vias, de estradas, no passado, que todas elas se encontravam na cidade de Roma. É por isso que fala: todos os caminhos levam a Roma. E hoje a situação está a tal ponto que todos os povos estão sendo levados a Roma. Ele está criando situações, Satanás, ao redor do mundo, para que todos possam se encontrar com o atual imperador de Roma, que é o sumo pontífice, né? O sumo pontífice de Roma, que é o Papa. Bem, como eu havia dito, o tema da mensagem de hoje é do sinal de Deus para o mundo ao sinal da besta, né? Então era para ser o sinal de Deus. E o sinal do papado é o domingo. Sendo que o povo de Israel não fez a sua parte, Satanás agora, ele está com a bola nos pés, é ele que está dominando o jogo, é ele que está corrompendo o mundo todo. Ao invés do mundo se tornar um paraíso, está se tornando um inferno, e é por isso que diz lá em Isaías capítulo 24, 1-6, conforme eu li: todos os moradores serão queimados. Apocalipse 13, verso 8, explica por quê. Porque todos vão adorar a besta. Os versos 13, 14, 16, 17 explica por quê. Porque todos eles, agora, nessa atual situação, debaixo desse plano B, agora todos vão aceitar o sinal da besta. Então, existe um jargão no futebol que diz assim: quem não marca, leva. Ou seja, quem não marca gol, leva gol. Sendo que o povo de Israel não fez a sua parte, não levou o sábado de Deus para o mundo, agora Satanás fez a sua parte e levou o seu sinal, que é o seu sábado espúrio, para o mundo. E não é toda a terra agora que vai adorar a Deus. Toda a terra agora vai adorar a besta. Então, quem não marca, leva. É a ideia que nós queremos que você entenda do que realmente aconteceu, dado a negligência do povo de Israel. Enfim, o nosso tempo está esgotado e eu espero dar continuidade no próximo encontro. Nós vamos reforçar mais esse assunto e vamos trazer mais também, posteriormente, sobre o assunto de Israel, porque ainda nós temos que concluir o assunto em torno do povo de Israel para deixar bem esclarecido sobre este conflito final entre o bem e o mal. Dado ao fim do nosso tempo, temos que parar por aqui, mas antes eu peço que você pense nisso e não deixe de estar conosco no próximo encontro. Que Deus o abençoe e obrigado por sua presença e até lá no próximo encontro.